Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje não deu para fazer o Evangelho e a reflexão cedo, pela madrugada, porque, enfim, às vezes tomo alguns remédios para dormir, tenho dificuldade para dormir, às vezes, e aí vim me recobrar por agora. Mas vou fazer agora o Evangelho de hoje, e uma pequena reflexão rápida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus atravessou de barca novamente para o outro lado do mar. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está morrendo. Vem e põe as mãos sobre ela, para que sare e viva." Jesus acompanhou Jairo, e numerosa multidão o seguia e o apertava de todos os lados. Aí chegou uma mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos. Tinha padecido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que tinha e, em vez de melhorar, piorava sempre mais. A mulher tinha ouvido sempre falar de Jesus. Então ela foi no meio da multidão, aproximou-se de Jesus por trás e tocou na roupa dele, porque pensava: ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu no corpo que estava curada da doença. Jesus percebeu imediatamente que uma força tinha saído dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: "Quem foi que tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te aperta e ainda perguntas quem te tocou?" Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Então caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Jesus disse à mulher: "Minha filha, sua fé curou você. Vá em paz e fique curada dessa doença." Jesus ainda estava falando quando chegaram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenha medo, apenas tenha fé." E Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e ouviu as pessoas chorando e gritando. Jesus entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo." As pessoas começaram a zombar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde a menina estava. Jesus pegou a menina pela mão e disse: "Talita cumi", que quer dizer: "Menina, eu lhe digo, levanta-te." Levanta-se. A menina levantou-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos,
e todos ficaram muito admirados. Jesus recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo disso e mandou dar comida para a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Marcos, escreveu esta linda passagem, da vida de Cristo aqui na terra. Uma linda passagem onde chega, um homem que se submete, que naquele tempo um homem não se submeteria a ninguém, porque aquilo seria causa de humilhação, causa de desgosto, enfim, perante a sociedade daquela época. E ele se joga nos pés de Jesus, porque ele tinha tanto amor por aquele ente querido que era a sua filha. Assim somos nós, que amamos os nossos entes queridos. Então devemos nos humilhar diante de Cristo, ter a nossa fé viva, intacta no Cristo que salva, que cura, que liberta e que perdoa em nome de Deus. Não devemos ligar para a sociedade, o que a sociedade pensa sobre nós, sobre a nossa fé naquele Cristo que curou. Então esse homem se joga diante dos pés de Cristo e pede: cure a minha filha, vá até a minha casa para que ela fique curada e viva. E Jesus, sem pensar duas vezes, caminhou no meio desta multidão de gente que o acompanhava, multidão de curiosos, como sempre tem nas nossas pequenas cidades, grandes cidades. Tudo que acontece tem aquela multidão de gente para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer, por pura curiosidade, não por fé. Mas muitos acompanharam Cristo por fé. Então Jesus chamou aqueles, no qual ele tinha muita fé, E foi, ao encontro desta menina, no qual o Jairo, que era chefe da sinagoga, um chefe da sinagoga, porque quase todos os chefes de sinagoga expulsavam Jesus das sinagogas, porque não gostavam que Jesus falava. E esse se prostrou nos pés de Jesus, se humilhou nos pés de Jesus. Então, durante essa caminhada no meio da multidão, aparece ali uma mulher que há 12 anos sofria com a hemorragia. Naquele tempo, toda mulher que tinha hemorragia ou que tinha estava menstruada, estava impura. Não podia sair de casa, não podia sair de seu quarto, não podia tocar em ninguém, porque ela estava impura. Então, meus irmãos, imaginem naquele tempo essa coitada dessa mulher, 12 anos, sofrendo dentro de uma casa, gastou tudo o que tinha e não conseguiu estancar esta hemorragia. E sofreu as penalidades da sociedade daquela época. Imagine todos olharem para ela e saírem correndo com medo, como se ela fosse um monstro. Todo mundo ali tinha pavor dela, tinha pavor daquela mulher. Ninguém encostava perto dela. Ela sofreu, foi marginalizada. Ninguém tocava. Assim como hoje, muitas pessoas têm raiva das pessoas por serem negras, por serem pobres, por serem pessoas humildes. Mas a gente tem que se pôr no lugar daquela pessoa, se pôr no lugar de Cristo e se perguntar o que Cristo faria hoje. Será que ele abraçava aquela pessoa que é negra, que é índio, que é umbandista, que é candomblessista, que é de outra religião? Será que Jesus faria isso? Pois Jesus fez e faz. Jesus sentiu, porque a fé dessa mulher era tão grande que ela dizia: se ao menos eu tocar na veste dele,
eu ficarei curada. Mas não é que a mulher ficou curada? E Jesus sentiu que uma força saiu dele. Então ele perguntou, para os seus discípulos ali do lado: quem foi que me tocou? Eu senti que alguém me tocou. E os discípulos diziam: mas mestre, com essa multidão toda, o Senhor vem perguntar a nós quem o tocou? Tantas pessoas, naquele momento. Mas alguém tocou nele com fé. Quando a gente tem fé, meus queridos irmãos, a gente toca em Jesus, a gente consegue tocar em Jesus. É a nossa fé que faz nos tocar no Cristo, no Criador, no Deus vivo, que faz com que a gente se liberte de tudo aquilo que nos aflige, que nos persegue, de toda a nossa dor, de toda a nossa tristeza. Então nos apeguemos a esse Cristo com muita fé, como fez essa mulher, porque só assim conseguiremos vencer essa sociedade hipócrita, vazia de fé, vazia de tudo, preconceituosa, Uma sociedade muito preconceituosa com todas as pessoas que são mais pobres, com as pessoas que são diferentes, com os homossexuais, com os negros, com os idosos principalmente. Porque os jovens, olha lá o velho, aquele velho não faz mais nada. Gente, pelo amor de Jesus, tenha misericórdia, se ponha no lugar de Cristo. O que Cristo faria diante disso? Não devemos de forma nenhuma condenar ninguém. Devemos ter fé e buscar aquele Cristo que cura, que salva. E então Jesus disse para esta mulher: minha filha, vá em paz. E a mulher, ela se prostrou e disse, fui eu, com muito medo. Porque uma pessoa impura não podia tocar em ninguém naquele tempo, porque era condenada à morte. Então ela tocou em Jesus, mas mesmo curada, ela poderia ter ficado quieta, mas não ficou. Ela foi corajosa o suficiente para dizer: fui eu, deitado no chão. Contou toda a história para Jesus. E o que Jesus disse para ela? Jesus disse: minha filha, sua fé te curou. Curou você. Vá em paz e fique curada dessa doença. Foi isso que o Cristo fez. Então, Jesus não condenou a mulher. Jesus não condenou ninguém. Jesus não condena. Porque Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Quando vamos compreender isso? Deixa nas mãos de Deus que aquela pessoa vai pagar. Deus vai condenar. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Gente, Deus não faz isso, Deus não faz maldade. Cada um paga o preço daquilo que faz. Se eu matei, eu vou pagar na cadeia. Se eu estou procurando uma briga, e aquela pessoa vai brigar comigo. Então Jesus não vai se intrometer nisso. Nós temos que ter a nossa fé viva, intacta em Deus, e pedir a Cristo e tocar nesse Cristo mesmo sabendo que nós somos impuros, nos jogar nos pés de Jesus totalmente e nos libertar de todo esse mal que está no nosso coração, nos nossos corações. E então, continuando, Jesus chegou até lá, quando ele pergunta: gente, por que esse escândalo todo nesta casa? Por que esse choro? A menina não está morta, ela está dormindo. Então, todos, como aquelas pessoas incrédulas, chegaram até Jesus e disseram o quê? Fizeram resenha da cara do Cristo, Menosprezou Jesus Cristo, que é o que a sociedade hoje faz. Se você toma uma queda hoje, diante de todo mundo no meio da rua, o que o povo faz? Dá risada. Ninguém se dispõe a ir lá ajudar, levantar. Você se machucou, você precisa ir no médico, você tá bem. Ninguém se dispõe. Agora rir, todo mundo ri.
a mesma coisa aconteceu naquela hora que Jesus entrou naquela casa para cuidar daquela menina, no qual, né, os chefes de sacerdote de sinagoga, que eram amigos de Jairo, chegaram e disseram que não precisava mais, porque a menina estava morta. Mas mesmo assim Jesus seguiu até lá, né? Então, meus queridos irmãos, que sejamos fiéis a Cristo. E como é ser fiel a Cristo? É nos humilhar, nos jogar nos pés de Cristo diante das nossas dificuldades. Que sejamos mais humanos, que sejamos mais sinceros, que tenhamos mais fé, meus queridos irmãos. E então, nesta casa, todos zombavam de Jesus, e Jesus ali, ele entrou e disse, não foi? Que estão gritando? Que confusão é essa? Para que esse choro? Né? E ele vai e fala, a criança só está dormindo. Né? Aí Jesus foi e disse que tirasse, né, todas aquelas pessoas dali, porque ele só queria o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que ele tinha chamado, né? Por que ele chamou só o pai e a mãe e os 3 discípulos? Porque esses sim tinham fé. Porque esses eram os que mais tinham fé. Então, o milagre acontece quando a gente tem fé. Quando nós temos fé, o milagre acontece. Quando nós nos humilhamos aos pés de Cristo, aí sim o milagre acontece. Quando a gente deixa de ser preconceituoso, quando a gente deixa de discriminar as outras pessoas, quando a gente abraça todo mundo, quando a gente tem uma alma limpa, a gente consegue tocar no Cristo e ser curado. Então Jesus vai ao quarto da menina e diz, Talita cumi, que quer dizer, levanta-te, levanta-se. E logo a menina saiu andando por aí, correndo, e ele pediu para que não contasse para ninguém e que desse comida para a menina. Jesus, ele cura, mas se nós termos fé, tudo é possível diante da nossa fé, meus queridos irmãos. Basta nós termos fé em Jesus, nos humilhar aos pés do Criador, de Deus, nos humilhar nos pés de Jesus, que Jesus estará conosco e Ele nos libertará de todo o mal. Eu termino por aqui. Peço a Deus que tenha misericórdia de todas aquelas pessoas que têm um coração impuro, aquelas pessoas que gostam de zombar dos outros, aquelas pessoas preconceituosas. Peço a Jesus que toque no coração dessas pessoas, porque essas pessoas estão doentes, hemorrágicas, estão todas no lugar desse povo ruim daquela época. Essas pessoas são a sociedade suja. Então eu peço a Jesus, toque no coração dessas pessoas, para que essas pessoas tenham fé e vejam com seus próprios olhos que Deus é amor, misericórdia, perdão e a salvação, porque Ele cura, e que nós nos deixamos ser tocados ou tocar no próprio Cristo através da nossa fé. Nos joguemos de corpo e alma no Cristo, porque Jesus cura, Jesus liberta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ó Deus Todo-Poderoso, dignai-vos abençoar-nos com vossa bênção misericordiosa, vós que sois Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, fiquem em paz e se prostrem a Jesus, se joguem nos pés de Jesus, se humilhem nos pés de Jesus e tenhamos fé. Amém.